Welcome to the Web BrainComs 2020 after event. My name is Paulo, and I'm part of the coordination of BrainComs organizing committee. With this event, such as in Web BrainComs 2020, we intend to share scientific and relevant knowledge to medical students and to professionals all around the world. Hoping to contribute to everyone's career, today we're going to have lectures about vaccine development, as well as the COVID-19 challenge in a public university hospital. We hope you all enjoy it. We would like to thank some people and institutions that help us to make our events possible. So a special thanks to our preceptor Professor Medina, to Hospital do Rim, to Escola Paulista de Medicina, and to Universidade Federal São Paulo. As you may know, our event is totally free. But during the transmission, you're going to find some information on how to make donations to Hospital São Paulo, one of the major hospitals fighting COVID-19 in Brazil. Now, how to obtain your certificate? During the event, you're going to find some keywords that need to be correctly written in the Google Forms available in the video description. The participant who fills at least 2 of the 3 forms will receive the certificate. This year, we're working hard to produce a lot of material and make special events for you all, so stay tuned. Thanks! Hoje nós vamos falar sobre vacinas do desenvolvimento ao êxito. Muito prazer, eu sou Melissa Palmieri. Eu tenho formação em pediatria e infectologia pediátrica. Atualmente, eu atuo na vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, coordeno um serviço de imunização privado e faço parte das diretorias da Sociedade Brasileira de Imunizações, da Regional do Estado de São Paulo, também dos departamentos de infectologia, imunizações e pediatria legal da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E eu sou membro do board de diretores de uma organização não governamental que teve início esse ano, chamada Shots Heard Round the World, que tem o grande objetivo de fazer com que existam pessoas que falem sobre a importância da vacinação e que façam isso de uma forma no mundo global. Também sou especialista em vigilância e saúde e declaro aqui que eu não possuo nenhum conflito de interesse para a aula que eu irei apresentar hoje. Basicamente, o tema ele é focado sobre vacinação, então a principal coisa, né, qual o objetivo da vacina? O objetivo da vacinação é induzir no indivíduo uma resposta imune protetora ao patógeno-alvo, sem o risco dele adquirir a doença e ou potenciais complicações. Existem inúmeros benefícios das vacinas, desde individuais, sociais, econômicos, basicamente a erradicação e ou eliminação das doenças que essa vacina vai prevenir, controle da carga dessa doença, ou seja, uma morbidade que essa doença pode ocasionar e também previne a mortalidade, impacto na população através de redução da gravidade dessa doença, proteção dos não vacinados. Existem grupos que não podem receber algumas vacinas e que se beneficiam da vacinação realizada pelos outros. Proteção parcial às doenças relacionadas, eventualmente, hoje nós estamos cada vez mais sabendo alguns benefícios indiretos que algumas vacinas podem fazer para algumas doenças ao qual elas não são foco de prevenção. E economia de custos pelos serviços de saúde, tanto os serviços públicos quanto os serviços privados. Vamos falar um pouquinho sobre o passado. Aqui eu peguei de uma forma muito simplista grandes êxitos que as vacinas tiveram e atingiram até o momento. Então, nós tivemos uma erradicação global da varíola, uma redução importantíssima da poliomielite no mundo, ou seja, 99% de redução. Hoje nós temos 2 países, Afeganistão e Paquistão, que circula o vírus selvagem da poliomielite. Tivemos o controle do sarampo, retrocedemos, né? Porque até 2017, quando começou a ter casos, por exemplo, nas Américas, e aí na Europa já havia um descontrole, então tivemos um ganho, um êxito com a vacinação em massa, porém perdemos e temos que agora correr atrás do prejuízo. E uma redução importante também na África, que acabamos retrocedendo, eu digo, em nível mundial. Tivemos também controle de doenças importantes como tétano, difteria, rubéola, meningites, prevenção do câncer de fígado através da vacinação da hepatite B
e redução importante também em Europa, Américas, África, do patógeno da bactéria Haemophilus influenza B, que ocasiona inúmeras doenças, dentre a mais grave, a meningite por Haemophilus influenza B. Aqui tem um esquema apresentado pelo Centers Disease Control dos Estados Unidos, onde ele mostra a morbidade anual que era estimada na era pré-vacinação nos Estados Unidos e os casos reportados em 2019, ou seja, como essas vacinas impactaram através de redução mesmo de doenças antes e após a vacinação. Então, se vocês observarem o percentual, altíssimos percentuais em todas as doenças elencadas aí nesse slide, que mostra de uma forma inequívoca o grande benefício da vacinação. E aí eu trago um gráfico que eu acho que era o sonho de todo médico, que nós tivéssemos um gráfico bonito como esse da erradicação da varíola em 1977, último caso reportado, e nós hoje sabemos que existe, né, o vírus da varíola está em laboratórios de altíssima segurança, as pessoas às vezes inferem um medo aí de um bioterrorismo, enfim, mas o fato é que conseguimos sim a erradicação e só através de vacinas temos esse potencial. Aqui, como eu já falei da polio, a grande redução que tivemos no mundo, porém, aí eu peguei só o exemplo da polio, mas existe sim, intrínseco com essa grande redução, um grande medo de retorno desta doença, ou seja, dessa doença que é a paralisia infantil acometer as nossas crianças, por baixa das coberturas vacinais. Então, vamos falar um pouquinho sobre presente e futuro, falando sobre o tema que foi solicitado falar hoje, que é sobre o desenvolvimento de vacinas e novas tecnologias. Basicamente, quando a gente olha no centro, na intersecção dessas circunferências, nós falamos que nós temos dois fenômenos aí quando a gente quer entender sobre a ocorrência da doença, né? Você tem a própria ocorrência dela, a doença, e nós temos a imunidade. E dentre isso, nós temos essas circunferências que são fatores que possuem uma intersecção que vai corresponder a esse desfecho. Então, nós temos os fatores relacionados ao hospedeiro, através de idade, etnia, população vulnerável, pobreza, genética, situação nutricional, rota da infecção, resposta imune, manifestação clínica. Nós temos uma outra circunferência que vai fazer uma intersecção, que é o agente causador da doença, que é o patógeno. Então, você vai ter que entender como é a estrutura, a interação desse patógeno com os receptores celulares, os antígenos, cepas, sorogrupos importantes desse patógeno e o ambiente, a microbiota desse hospedeiro, relacionada também à ocorrência de aglomerações e fatores de estresse também. E aí, quando nós desenvolvemos, né, como é que nós selecionamos uma vacina? Você tem que ter critérios para selecionar a vacina para uma doença-alvo. Então, você tem que avaliar a necessidade médica e econômica e a incidência dessa doença, a patogênese e a compreensão dessa doença, a resposta imune e protetora, a viabilidade técnica e a viabilidade clínica. E, basicamente, você precisa também escolher apropriadamente um antígeno que vai ser crucial para o desenvolvimento, para a confecção, para o design dessa vacina. Então, basicamente, o antígeno ele tem que ser expresso de forma consistente, em vivo e acessível para o sistema imune. O antígeno também ele tem que ser conservado e apresentar ampla reatividade cruzada. Quanto melhor a reatividade cruzada, melhor a proteção. Esse antígeno também ele tem que estimular uma resposta imune que pode ser usada como um rastreio. Ele deve ser estável quando purificado ou pronto para uma produção. Ele não deve ser tóxico ou fortemente reatogênico, senão você não consegue desenvolver a vacina.
e ele tem que conter epítopos que serão reconhecidos pelo sistema de defesa humano. Basicamente, então, a imunogenicidade e a tolerabilidade de uma vacina vão variar entre os tipos de antígeno e pela presença de alguns moduladores imunológicos. Então, nessa parte superior do slide, nós temos um patógeno nativo. É lógico que se eu injetar um patógeno nativo, nós vamos ter uma alta imunogenicidade e uma baixíssima tolerabilidade. Porém, quando a gente vai confeccionar uma vacina, nós usualmente pegamos esse patógeno vivo atenuado, é uma das formas, e ele pode ocasionar uma replicação. E isso vai ocasionar uma alta resposta imune com uma tolerabilidade também um pouco baixa, mas aí já dá para confeccionar a vacina. Agora, pode ser também realizada uma vacina através de um patógeno inativado ou morto, sem replicação. E, basicamente, como nós podemos fazer? Também podemos pegar subunidades desse patógeno inativado, através de toxoides, vírus fragmentados, fragmentos de patógenos, ou purificar mais ainda, pegar só essa pontinha aí de proteínas, por exemplo, recombinantes, ou carboidratos. Porém, quanto mais você migra para isso, para essa elaboração da vacina, você tem uma imunogenicidade menor, com uma tolerabilidade maior, ou seja, pacientes que têm risco, né, os imunodeprimidos, utilizam muito bem, tem uma tolerabilidade muito boa com essas vacinas, porém, existe uma baixa produção de anticorpos. Então, nós temos que utilizar o que a gente fala de moduladores imunológicos, através de adjuvantes e realização de conjugações também. Isso vai fazer com que aumente essa imunogenicidade e amplie potencialmente a reatogenicidade. Basicamente, então, o adjuvante selecionado depende da abordagem no desenvolvimento dessa vacina. Então, nós temos as vacinas vivas, como eu falei, que geralmente não requerem adjuvantes. Por quê? Porque elas vão mimetizar uma infecção natural e possuem uma alta imunogenicidade. Temos as inativadas, que sim, podem, a maioria delas necessitam de adjuvantes, pois carecem de características patogênicas responsáveis por desencadear uma resposta imune. E vacinas com antígenos purificados ou recombinantes geralmente vão precisar desses adjuvantes, uma vez que frequentemente apresentam baixa imunogenicidade devido à falta de estímulos imunológicos inatos naturais. Então, qual a abordagem seguir? Existem, então, abordagens já as conhecidas existentes no desenvolvimento de vacinas, como eu falei, através de patógenos vivos atenuados, patógenos inativados, acelular ou subunidade, polissacarídicos conjugados, subunidades recombinantes e novas abordagens, através de vetores virais, vacinas de DNA ou RNA e vacinologia reversa. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o caminho para esse licenciamento dessa vacina. Basicamente, vocês vão observar que os testes pré-clínicos, né, começam a pesquisa, incluindo até a imunologia, começa com a identificação desses antígenos, a produção desses antígenos e testes pré-clínicos. E aí começa o desenvolvimento pré-clínico, incluindo os estudos de como vai ser a formulação desse componente dessa vacina. A partir da fase 1, nós temos já o desenvolvimento clínico, e aí vai incluir a vigilância ativa desde o início da fase 1 até quando essa vacina for licenciada. E nós temos fase 1, fase 2, validação do conceito, fase 3, o processamento e o registro, a vigilância pós-comercialização. Nesse período aqui, a partir principalmente de validação do conceito fase 3, já começa um processo de transferência de tecnologia para uma fabricação. E aqui nós temos, numa forma muito usual,
que para uma confecção de vacina nós temos aí de 10 a 20 anos para que aconteça. E estamos vivendo períodos inusitados, porque estamos enxugando aí principalmente as fases clínicas e, lógico, estamos aproveitando nesse que eu falei do pré-clínico, já existiam plataformas desenvolvidas para outras doenças que foram utilizadas para as plataformas atuais para as vacinas de Covid, e agora estão fazendo de uma forma muito agilizada esses estudos de fase 2 com fase 3. Bom, basicamente, fase 1, vocês sabem, são as fases iniciais que vão estar vendo a produção de anticorpos e a segurança dessa vacina num número muito limitado de voluntários. Depois, a fase 1, eu falei, a fase 2, vão pegar em torno de 100 sujeitos, né? Centenas de sujeitos, e vão continuar vendo a segurança, a produção de anticorpos, validar o conceito e verificar se 1 dose, 2 doses, 3 doses serão necessárias e assim por diante. A fase 3, que é a fase final, que é aquela que vai fazer o dossiê que apresenta para as agências regulatórias, envolve milhares, né, de pacientes e vai continuar avaliando nesses milhares a segurança, a imunogenicidade, colocam grupos específicos. Então, por exemplo, se essa vacina que eu estudei em adultos, jovens, saudáveis, eventualmente aqui nessa fase 3, se eu quero um grupo de idosos, né? Os idosos já têm algumas comorbidades, eu posso inserir nessa fase 3 e eu vou estar avaliando a eficácia, ou seja, aquele grupo, usualmente, o grupo que recebe o placebo ou a vacina, quem teve o desfecho de proteção da doença e quanto % aí vamos ter de proteção. E aí nós temos o licenciamento, que vai continuar avaliando segurança, durante todo o ciclo do produto, vai nos dar uma real dimensão da efetividade, ou seja, a implementação dessa vacina no mundo real, e também vai nos dar visão de novas indicações. Às vezes vai falar, olha, estudamos aqui até 45 anos os estudos, mas acabamos fazendo por uma necessidade num grupo de 60 anos e houve uma segurança, uma prevenção da doença, então temos uma nova indicação. E durante todo o life cycle, né, que a gente chama do produto, o ciclo, né, nós temos essa avaliação de as reações adversas locais, sistêmicas, eventos adversos importantes, graves ou não, isso faz parte da farmacovigilância. Bom, a jornada, então, da produção de uma vacina até a distribuição é bem complexa por diversos motivos. Então, basicamente, eu não vou ficar lendo esse slide, mas as vacinas são complexas, a fabricação é complexa e os requisitos regulatórios também são complexos. Então, essa alta complexidade do processo de fabricação resulta em uma vulnerabilidade inerente muito grande da estabilidade da cadeia de suprimentos dessa vacina. E interrupções podem também ocorrer em qualquer estágio do processo de fabricação, a curto e longo prazo. Desde os estudos, que vocês sabem que se acontece uma reação adversa que precisa de uma auditoria, são paralisados os estudos, até depois uma liberação. Então, e aí com relação à produção mesmo, às vezes acontece um problema num componente da vacina, porque as vacinas às vezes não são produzidas numa fábrica só. Então, atrasou, deu um problema numa fábrica que era de um componente. Isso repercute negativamente em todo o processo dessa vacina. Bom, e aí nós temos as tecnologias das vacinas e aconteceu uma revolução nos últimos 30 anos. Então, quando você pega um avôzinho e fala, eu não tomo vacina porque dá muita reação, eu não tomo vacina porque não protegeu, nós temos hoje um panorama dos últimos 30 anos muito diferente, ou seja, vacinas extremamente tecnológicas, com boa segurança. Então, eu sei que os grupos anti-vacinação acabam falando muita besteira, muita bobagem com relação à segurança, mas isso é importante vocês saberem. Bom,
Basicamente, nós temos aqui esses desenvolvimentos que eu vou abordar com vocês. Aqui, então, desde os anos 80, nós tivemos a abordagem empírica. Então, as tecnologias foram de abordagem empírica, vacina de difteria, BCG, influenza, pertussis, pólio, raiva, varíola. Antes dos anos 80. Nos anos 80, nós tivemos a vacinação recombinante com DNA recombinante. Então, nós temos o grande avanço aí da vinda da vacina de hepatite B, pertussis acelular, papilomavírus humano, herpes zoster. A glicoconjugação apareceu no final dos anos 80. Então, tivemos grandes tecnologias como a vacina conjugada de Haemophilus influenza B, meningo ACWY, Streptococcus pneumoniae. E em 2010, iniciam os estudos de vacinologia reversa e hoje nós temos a vacina dessa nova tecnologia que é a meningocócica B. E temos agora tecnologias inovadoras que estão nos animando para que tenhamos vacinas para o coronavírus. E nós vamos falar um pouquinho delas. Então, essas novas tecnologias têm um potencial aí para melhorar a eficiência e a fabricação. Basicamente, também, além dessas novas tecnologias, nós temos também o surgimento de inúmeros adjuvantes. E os adjuvantes são usados há mais de 100 anos. Então, também, basicamente, o principal adjuvante lá nos anos de 1930, por aí, eram os sais de alumínio. E depois começaram a surgir novos, o virossoma, o MF59, a S04... Então, emulsões de lipídio, né, emulsões lipídicas que potencializam, e aqui eu deixei nesse slide, basicamente mostrando as combinações com quais vacinas foram utilizados esses adjuvantes. Bom, vamos entender então algumas tecnologias. O que é uma vacina de polissacarídeo? Basicamente, nós temos o patógeno e aqui o polissacarídeo. Esses polissacarídeos, né, eles são utilizados para que nós tenhamos uma resposta independente da célula T, vai fazer uma resposta imune humoral, vai produzir anticorpos, e essa vacina, que é por polissacarídeo, ela não gera memória, ela só me produz anticorpos. E aí tem uma nova tecnologia, não tão nova, mas que veio revolucionar as vacinas, que são as vacinas conjugadas. Basicamente, aqui é uma conjugação química, diferente do que eu vou falar para frente de uma enzimática biológica. Então, nessa conjugação química, o que pega? Esse polissacarídeo, que é o antígeno. Então, vou dar um exemplo. Sorotipo 19A da bactéria pneumococo. Acopla-se uma proteína carreadora, e essa proteína carreadora vai dar uma função de apresentar esse complexo formado para dar todas as informações para a célula apresentadora de antígeno, e aí vai ser uma resposta dependente de célula T, o que vai nos dar uma imunidade humoral e mediada por células. Então, é uma resposta robusta através de anticorpos e células de memória, que é extremamente interessante. E aqui é uma tecnologia de plataforma de bioconjugação. De uma forma muito simples, o que acontece? Pega essa síntese aí biológica de polissacarídeo, enzima e proteína carreadora, purifica e vai fazer uma vacina bioconjugada, tá? Então, ali era conjugação química, aqui uma bioconjugação. E, basicamente, a vantagem da bioconjugação são algumas. De acordo com o método tradicional, é ter uma versatilidade, porque permite o desenvolvimento de uma maior variedade de vacinas. O processo de confecção é mais simples, a fabricação pode permitir um desenvolvimento de vacinas muito mais rápido. O custo de produção também é mais baixo, então, resultando em baixo custo, você consegue produzir mais. E você tem uma estrutura mais preservada, porque a conjugação enzimática ela é capaz de preservar a conformação do antígeno nativo.
Então, essa é a vantagem dessa vacina. Bom, agora vamos falar de outra tecnologia. Nós temos bactérias gram-negativas, que naturalmente liberam, a gente fala de vesícula de membrana externa, OMV, Outer Membrane Vesicle. E aí, nós temos aqui, né, essa bactéria com a vesícula de membrana externa e é utilizada para desenvolver a vacina. Só que essas partículas requerem purificação. Aí, o que desenvolveram através dessas OMVs, que é muito interessante, é o GMMA, Generalized Models for Membrane Antigen. Então, basicamente, esses GMMA são criados a partir de bactérias gram-negativas que vão ser geneticamente modificadas a fim de melhorar o bleeding, que é essa curvatura aqui, para melhorar a resposta imune. E esse processo também permite uma adaptação de reatogenicidade e imunogenicidade, ou seja, você acaba detoxificando, melhorando a composição de apresentação desse antígeno. Então, isso também é uma nova tecnologia que estão estudando. Bom, também existe uma outra nova tecnologia, que é de biologia sintética. Essa, para entender, é simples. Eles pegam o desenho de moléculas artificiais usando tanto dados biológicos quanto uma análise computacional dos dados desse agente agressor, desse patógeno. E aí cria ou redesenha o sistema biológico. Então, basicamente, é a grande novidade, uma das grandes novidades tecnológicas. Bom, e aqui tem outra tecnologia que vocês estão escutando muito, por exemplo, com a vacina de Oxford, de Covid, que são vetores virais que podem fornecer informação genética para a célula-alvo em humanos. O que acontece? Eu pego um vetor viral, usualmente é um adenovírus, coloco dentro dele uma informação genética do coronavírus, por exemplo, e aí a minha célula dendrítica, através desse vetor viral, consegue entrar na célula dendrítica, nesse citoplasma, e ali, na hora que você quebra esse vetor viral, essa cápsula do vetor viral, que é do adenovírus, por exemplo, esse genoma viral vai ser expresso, vai ter uma leitura, vai apresentar, né, vai depurar, vai entender quem que ele é, vai apresentar essa proteína viral, e aí sim a nossa célula de defesa vai poder entender quem é esse coronavírus e produzir uma resposta a este antígeno, através do estímulo de célula T, CD8. Bom, os vetores de adenovírus, como eu já falei, eles são os candidatos mais atraentes para o desenvolvimento das vacinas. Por quê? Porque os adenovírus são vírus de DNA de cadeia dupla com genoma bem caracterizado. Eles também geralmente causam doenças muito leves em adultos e podem ser não replicativos. E também existem já inúmeros adenovírus isolados de várias espécies de mamíferos. Só do sorotipo humano já existem 57. E aí, eu queria que vocês entendessem por que os adenovírus de chimpanzé são mais atrativos até do que os humanos, embora vocês vão ver que estão tentando desenvolver vacinas com adenovírus do chimpanzé, por exemplo, a de Oxford, mas também estão estudando com o de humano. Porque se você pega, né, os adenovírus de chimpanzé, existem poucas pessoas que vão carregar altos títulos de anticorpos neutralizantes contra esse vetor de adenovírus de chimpanzé, diferente desses de adenovírus humanos, que já teria uma resposta de anticorpo já presente, o que dificultaria a entrada para poder fazer toda essa informação para a gente produzir no nosso sistema imune. Bom, vamos falar de outra vacina. Muito tem se falado de vacinas de DNA gerando antígenos dentro do receptor. O que precisa dessa vacina?
esse DNA, ele tem que se ligar a um plasmídio circular, então contém genes do antígeno injetado no hospedeiro. Aí, esse DNA que a gente fala P de plasmídio, ele entra na célula hospedeira, a célula hospedeira geraria anticorpos e antígenos induziriam uma resposta celular e humoral também. Aí, você olhando, fala, nossa, tá fantástico. Relativamente simples de construir e modificar para adaptar, porque se você pegar o DNA e acoplar ali ao plasmídio, você pode codificar vários antígenos e ou adjuvantes, e antígenos vão reter essa conformação nativa, então não vai ter alteração. Só que eu tenho uma má notícia. Esse método de entrega, a gente tem visto nos estudos científicos ser ineficiente e sucesso clínico está sendo muito limitado até agora, embora vocês vão ver que tem muitas vacinas que estão estudando essa tecnologia. E aí o que aconteceu? Aí verificaram que para melhorar, né, para ter uma alternativa e ter um sucesso dessa vacina de DNA plasmídio, criaram o SAM, que é o RNA mensageiro autoamplificado. Então, basicamente, esse SAM, você vai basear em um genoma de vírus modificado, você vai amplificar um RNA, tá certo? E vai acoplar a ele a uma nanopartícula lipídica. E isso daí vai fazer com que proteja a entrada desse RNA no citoplasma e vai melhorar a eficiência para entregar esse RNA amplificado para que tenha uma leitura e desenvolva a defesa. Então, basicamente, tem várias vantagens essas vacinas SAM. Então, nós temos um fast track, que é a produção livre de células, tá certo? Entrega mais simples, por quê? Porque o RNA amplificado só entra aqui no citoplasma, ele não precisa entrar no núcleo. E tem uma maior segurança também, porque o DNA, ele pode ser integrado ao genoma do hospedeiro, diferente do RNA que não vai ser integrado. Bom, basicamente, essa vacina, ela traz uma resposta rápida nas emergências. Então, você tem, tanto para um nível global ou local, uma rápida produção de vacinas, se você conseguir, de uma forma robusta, desenvolver esse tipo de vacinas. E aqui nós temos, até dia 2 de outubro de 2020, a plataforma de vacinas que estão sendo estudadas no mundo para o coronavírus. Então, basicamente, o maior número delas é através de subunidade proteicas, tá? Mas nós temos já em fase clínica vetor viral, de RNA, de DNA, e as inativadas e de VLP, Virus-like Particles. Ele copia a casca do vírus, tá? Então, uma outra tecnologia. E nós temos aí uma infinidade de pré-clínico em todas, tá certo? Basicamente, eu peguei aqui as mais promissoras neste momento. Então, nós temos 5 vacinas aprovadas para uso limitado. Então, por exemplo, existe vacina já utilizada para militares chineses, também militares da Arábia Saudita, também militares na Rússia. Então, basicamente, nós temos todos esses laboratórios que vêm trazendo novidades e nós ficamos com os dedos cruzados para que tenhamos sucesso nesse desenvolvimento clínico. E concluindo, eu queria chamar a atenção de todos vocês que nós temos hoje um percentual de pessoas que acreditam que as vacinas são importantes, principalmente na região das Américas, né? Na América Latina, principalmente. Então, existe uma confiança nas vacinas muito grande que não existe nos países desenvolvidos e tem cada vez perdido a confiança por mitos, por fake news, por grupos de antivacinação que querem veicular inverdades sobre vacinas e olhando sobre pessoas que acreditam que as vacinas são seguras,
nós temos também um percentual de confiabilidade grande nas Américas, mas já temos aí alguns riscos em alguns países não confiando na segurança das vacinas. Então, essas novas tecnologias, nós temos que falar sobre a seriedade do desenvolvimento clínico para que nós não tenhamos vacinas muito boas lá na frente e ninguém querendo se vacinar. E se houver ninguém querendo se vacinar, nós vamos ter exatamente o que esse quadro mostra. Minha geração viu o fim da varíola. A minha geração viu o fim da polio. A minha geração parou de vacinar os seus filhos e a minha geração viu o retorno de doenças fatais para as crianças. Bom, e por fim, vocês, médicos, né, futuros médicos, nós temos que ter uma atitude positiva diante da vacinação, porque existe um estudo que mostra que se o paciente ele está querendo se vacinar, ele é proativo e o médico prescreve, 90% faz a vacina. Se o paciente não sabe muito, ele é meio contra alguma coisa, o médico vai lá e prescreve, explica, 70% se converte em vacinação. E se o paciente era ok com vacina, não tinha problema nenhum, mas o médico não prescreveu, só 8% vai fazer a vacinação. E lembrando vocês que vacinar é um pacto social. Nós precisamos de coberturas vacinais acima de 90%. Por quê? Porque nós precisamos reduzir, né, a transmissão para os vulneráveis. A gente tem visto algumas doenças em vários países com em torno de 70% de cobertura vacinal, o que é muito danoso para a sociedade. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje sobre um tema tão relevante. Espero que vocês sejam advocates, né, da vacinação, porque a vacina muda a realidade de um país, de uma sociedade, e deixo meus contatos aqui e agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigado.
Olá a todos, queria agradecer o convite do Comitê Científico do BrainComs e nós vamos falar um pouquinho sobre a linha do tempo no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina e na Unifesp, no enfrentamento da pandemia de Covid-19. A ideia dessa apresentação é mostrar alguns eventos durante esses últimos meses que ocorreram na preparação da nossa instituição para o enfrentamento dessa grave pandemia que certamente na nossa geração ninguém viveu, ninguém vivo provavelmente viveu o que está acontecendo agora e extremamente grave, infelizmente com um número muito alto de pessoas que foram a óbito, a quem a gente presta a nossa homenagem desde já. Mesmo os que não foram a óbito, mas sofreram muito, os nossos pacientes, então também gostaria de deixar nossa homenagem para eles, né? E no final das contas, todo esse grupo, todo mundo trabalhou por eles, né? Mas a gente tem muitas coisas legais e bonitas para contar para vocês também. Então, só para começar o nosso contexto, né? Nós estamos falando do Hospital São Paulo. Então, São Paulo é um hospital universitário público de porta aberta, né? O que significa isso? A gente não restringe o acesso de nenhum paciente ao nosso hospital. Apesar de haver até uma orientação de regionalização do atendimento, isso, na verdade, no nosso pronto-socorro acaba não acontecendo e nós recebemos pacientes de todas as regiões de São Paulo, da Grande São Paulo e mesmo de fora, né, mesmo mais distantes. Por que é importante falar isso? É importante falar isso porque nós somos uma instituição pública e que temos o compromisso de atender as pessoas independente de onde elas venham e de como elas venham até nós. E isso causa um desafio muito grande para os gestores, porque é muito difícil dimensionar a nossa demanda. Isso mesmo antes da pandemia é uma realidade muito clara. Na pandemia, mais ainda, né? Nós não dizemos não a nenhum paciente que nos procura. Além disso, como toda a saúde pública no Brasil, o nosso orçamento ele é muito restrito.
e a gente tem que fazer esse orçamento ser utilizado da forma mais racional possível para, da melhor forma possível, atender nossos pacientes. Então, é importante entender que de onde vem o nosso paciente, né? Qual é o fluxo dele dentro do hospital, dentro da nossa instituição, né? Então, ele vem de casa, em casa ele vai ser, de casa ele vem e vai ser atendido inicialmente no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, eu vou falar para vocês, a gente criou uma unidade específica para o atendimento da pandemia, chamada UIR, que é a Unidade de Infecções Respiratórias. Esse indivíduo ele pode ter dois caminhos, né? Ou ele volta para casa, de alta, né, e com as orientações necessárias para ele continuar o tratamento em casa, ou ele vai ser encaminhado para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro, os casos de moderada gravidade e de elevada gravidade, eles vão ser internados, né, inicialmente em unidades do próprio pronto-socorro, que a gente chama de sala laranja, que é para aqueles com moderada gravidade, e sala vermelha para aqueles com alta gravidade. Comparando, seria a sala laranja na complexidade de uma enfermaria e a sala vermelha na complexidade de uma UTI. A partir desse momento, o paciente ele aguarda uma vaga nas nossas enfermarias ou nas nossas UTIs, conforme, então, a sua gravidade. E também eu tenho que dizer, desde já, que por uma questão de dignidade humanitária, nós também temos um serviço de cuidados paliativos, uma unidade de cuidados paliativos que funciona no nosso pronto-socorro para dignamente acolher e dar conforto e um atendimento adequado, correto e ético para aqueles pacientes que infelizmente não tenham prognóstico. O resultado disso, né, para nossa felicidade, na maioria das vezes são as altas, né, mas infelizmente também nós temos óbitos, né. Então, isso é bastante triste por um lado, mas também animador, porque nós conseguimos devolver para as famílias várias pessoas queridas, né, e isso deixa a gente muito feliz. E como é que tudo se iniciou, né? Veja, a pandemia ela se iniciou no final de dezembro na China, né? E logo isso foi relatado à OMS, que emitiu um alerta internacional, foi amplamente divulgado na mídia, e o Ministério da Saúde do Brasil rapidamente começou a enviar orientações e definições de como deveria ser feito o atendimento dessas pessoas, como que as instituições deveriam se preparar. Então, a partir do dia 16 de janeiro de 2020, começaram a ocorrer reuniões junto da Superintendência do Hospital São Paulo. Eu não vou citar todos os nomes, né? Eu acho que é perigoso a gente esquecer alguém importante, né? Eu até peço desculpas se eu esqueci alguém importante para citar aqui, porque são tantas pessoas trabalhando e se empenhando, né? Que a gente não pode ser injusto, mas aqueles que historicamente estiveram ali relacionados, eu procurei citar, escrever aqui nesses slides, né? Mas eu peço desculpa se esqueci de alguém, mas de fato é por total impossibilidade de lembrar de tanta gente boa que trabalhou muito e arduamente. Então, a partir desses comunicados técnicos do Ministério da Saúde, foram iniciadas reuniões, né, do superintendente, o professor Zé Roberto Ferraro, com a sua equipe de diretores, né, juntamente com o professor Eduardo Medeiros, da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, o professor Arnaldo Colombo, que é professor titular da nossa disciplina de infectologia, vários outros diretores das áreas de apoio do hospital, que são fundamentais para o funcionamento, né, e inclusive outras áreas de profissionais de saúde que são absolutamente fundamentais, como a enfermagem, a fisioterapia, a saúde mental, todos, né? Todos engajados aí, começamos a pensar como é que nós íamos planejar o atendimento dos pacientes a partir do momento que eles chegassem no nosso hospital.
Em paralelo a isso, houve uma conjunção, né, uma junção com o superintendente do Hospital São Paulo do diretor da Escola Paulista de Medicina, o professor Manuel Girão. Cito também a importantíssima participação da professora Emília Sato, que foi a chefe do Departamento de Medicina até pouco tempo, o atual chefe é o professor Álvaro Pacheco. Então, essas pessoas lideraram uma aliança muito forte entre o Hospital São Paulo e a Escola Paulista de Medicina, né? Porque são entidades que funcionam administrativamente de forma autônoma, né? O hospital, ele é o hospital universitário e a Escola Paulista de Medicina é a Escola de Medicina, né? Então, são hierarquias diferentes, né? Apesar de andarem de mãos dadas sempre. E aqui aconteceu isso, né? Houve uma junção perfeita do superintendente com o diretor da IPM e dos outros diretores aí e professores que contribuíram muito para esse planejamento, né? A partir daí, foi necessário rapidamente montar uma estrutura de diagnóstico laboratorial, né? Dentro do atendimento desses pacientes, é absolutamente fundamental o diagnóstico rápido e correto, porque só assim que nós conseguimos, por exemplo, isolar os pacientes internados em coortes para que não haja um surto no hospital, e também nós conseguimos diagnosticar os profissionais, os trabalhadores da saúde que tenham infecção, para poder cuidar deles fora do ambiente de trabalho, né? Então, aqui eu chamo a atenção de vocês que o Laboratório de Virologia da nossa disciplina, liderado pela professora Nancy Delay, rapidamente instituiu as técnicas de biologia molecular necessárias para o diagnóstico da Covid-19. Isso já no final do mês de janeiro, né? A professora Nancy, por mérito seu e de sua equipe, né, entrega os resultados em menos de 24 horas para nós, ao longo de toda essa pandemia. Ela já realizou, já passou de milhares de testes, tá? Para vocês terem uma ideia da importância do laboratório dela e da rapidez e da qualidade desse trabalho. E o laboratório ele acabou sendo certificado pelo Estado de São Paulo como laboratório capaz de produzir os testes diagnósticos, né, de emitir os laudos diagnósticos. Além disso, vários protocolos foram elaborados nesse período de planejamento, né? Eu lembro a vocês que a gente ainda não tinha nenhum caso nesse momento ainda no Brasil. Os casos eles estavam ocorrendo na China, e mais adiante um pouco começaram na Europa, na Itália principalmente, né? E não tínhamos casos no Brasil, mas já estávamos elaborando os protocolos no HSP e na IPM, né? Tanto no pronto-socorro, na enfermaria de infectologia, onde temos o isolamento, na UTI geral, todos os laboratórios, né? E também a Comissão de Epidemiologia Hospitalar foi fundamental porque coordenou muitos desses protocolos, né? Validou muitos desses protocolos. Acaba que a Comissão de Epidemiologia Hospitalar ela é fundamental porque ela tem todo o controle dos processos do hospital, do ponto de vista de evitar as infecções, de abordar as infecções, de tratar as infecções, né? De cuidar dos pacientes. Até isolamentos e tudo mais. Então, a Comissão de Epidemiologia Hospitalar ela foi fundamental aqui na articulação desses protocolos na instituição. Logo a seguir, quando a pandemia já começava a se expandir, né, na verdade ainda não era uma pandemia, ela foi declarada pandemia no dia 11 de março pela OMS. Era uma epidemia ainda. Mas nós sabíamos que o potencial de se transformar em uma pandemia era muito grande. Os alertas já tinham sido emitidos pelas autoridades de saúde. Logo em seguida, no dia 6 de fevereiro, começaram as primeiras reuniões do Comitê de Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no Hospital São Paulo, que reunia essas mesmas pessoas, tá?
peguei essas mesmas pessoas e foi agregando ao longo do tempo várias outras pessoas. E essas reuniões acontecem até hoje, às quintas-feiras, né? Onde todas as pessoas, os coordenadores de área, as pessoas envolvidas, desde a parte administrativa, a área de apoio, a parte médica, de enfermagem, fisioterapia, saúde mental, saúde bucal, todos estão reunidos ali, todos os diretores estão reunidos, avaliar o que aconteceu na semana anterior e programar as ações e corrigir os problemas que são necessários, que aparecem no dia a dia para esse enfrentamento. Aqui eu cito só algumas das áreas, tá? Com o perdão se eu esqueci de alguma área importante, né? Mas aqui entra a hospitalidade, engenharia clínica, engenharia hospitalar, o departamento de limpeza, higiene, né, os agentes administrativos, a comissão de epidemiologia hospitalar, o laboratório de virologia, a enfermagem, né, o laboratório central também, saúde mental, fisioterapia, saúde bucal, todos os líderes de disciplinas envolvidas, né, em pneumo, infecto, PI, todos os líderes eles compõem esse comitê de enfrentamento, que é fundamental para alinhar as ações, né, e realinhar e analisar o que está acontecendo momento a momento. O professor Zé Roberto Ferrari lidera essa reunião. Nós temos dados que são produzidos pelo hospital regularmente, né? Também são compilados pela Comissão de Epidemiologia Hospitalar, e esses dados eles são expostos, são analisados para a gente tomar as decisões necessárias, né? Muito bom. Então, depois do Comitê de Enfrentamento do HSP, logo depois foi instaurado um comitê de enfrentamento da Universidade Federal de São Paulo, liderado pela nossa reitora, professora Soraya. O que acelerou isso, né, foi, infelizmente, o falecimento de um aluno do campus de São José dos Campos, né, um aluno nosso da Unifesp, e houve uma preocupação muito grande da nossa reitora, e ela reuniu um comitê de pessoas aí, importantes, líderes, para articular as ações, não só no Hospital São Paulo, mas em todos os campi da Unifesp, né? Para orientar as pessoas, para dar as normas, como prevenir, como abordar, se houvesse casos, né? Então isso foi fundamental também. E esse comitê ele funciona semanalmente, regularmente, e ele também analisa dados, toma decisões. Isso é corrente e continua acontecendo, tá? Como eu falei, a Comissão de Epidemiologia Hospitalar, ela foi muito importante nesse período todo, porque foi ela que organizou os protocolos, desde o protocolo de atendimento lá na UIR, no pronto-socorro, nas enfermarias, nas UTIs, né? Então, todos esses protocolos têm que passar obrigatoriamente pela avaliação da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, né? Lá trabalham várias pessoas, vários enfermeiros, médicos, biólogos, né, liderados pelo professor Eduardo Medeiros. Lá dentro da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, a gente não cuida só de infecção hospitalar, a gente cuida da notificação, da vigilância epidemiológica. Então a gente faz análise de dados, né? Então é um quartel-general de inteligência, digamos assim, do hospital, para a gente poder ter informações e instituir as ações, os protocolos e corrigir os eventuais erros e problemas, tá? Então essa participação é fundamental. A Comissão de Epidemiologia Hospitalar ela é vinculada à disciplina de infectologia, né? E os primeiros casos? Então, o primeiro caso confirmado no Brasil aconteceu no dia 26 de fevereiro, aqui na capital, né, no hospital privado aqui da capital. Um paciente que veio de viagem da Itália, né, foi a trabalho para a Itália e voltou com a infecção. Nesse mesmo dia, nós internamos um paciente suspeito no Hospital São Paulo, na nossa enfermaria da infectologia. E, para nossa felicidade, não constou o Covid-19, né, o SARS-CoV-2. Foi o metapneumovírus, né? Esse paciente ele havia estado na Turquia, tinha passado pela Itália,
e nós ficamos muito preocupados. Ele foi para o nosso isolamento, já existiam preparados 4 leitos de isolamento para atender esses pacientes que chegassem ao nosso pronto-socorro. Naquele momento, o paciente nem esperou no pronto-socorro. A gente combinou um fluxo de que ele iria direto para o isolamento, porque naquele instante nós ainda tínhamos a tentativa de imediatamente identificar os casos, isolar os casos para que não houvesse a propagação. Infelizmente, depois, nós não conseguimos fazer isso no Brasil, né? Não digo nem no Hospital São Paulo, mas no Brasil, e a proliferação foi muito grande de casos, houve transmissão comunitária e a pandemia também se instalou aqui. No dia 13 de março, nós recebemos na nossa enfermaria da infecciologia o primeiro caso confirmado do Hospital São Paulo, foi no dia 13 de março de 2020, né? Então, nós já tínhamos todo um protocolo de atendimento, o paciente foi isolado, fizemos todos os testes, ela foi atendida, era uma senhora, né? E aí começou realmente, de fato, concretamente, o problema dentro do Hospital São Paulo. Junto disso tudo, uma série de treinamentos foram importantes, né? Nós fizemos inúmeros treinamentos, treinamos centenas de pessoas, tá? Eu diria que certamente para mais de 2.000 pessoas foram treinadas no hospital, por várias equipes, tá? Treinadas para o atendimento médico, treinadas para o atendimento de enfermagem, treinadas em evitar a infecção pelo SARS-CoV-2, em se proteger, treinadas de várias formas por várias técnicas, né? Uma equipe grande realizou esses treinamentos e isso foi muito importante para botar o time em campo, né? Tinha que estar bem treinado e para proteger a nossa equipe, né? O nosso maior objetivo aí era explicar para as pessoas das equipes como é que elas iam se proteger para podermos atender os nossos pacientes. No dia 17/3, a Escola Paulista de Medicina, referendada pela Unifesp, optou por afastar o corpo discente, né? E foi uma medida prudente, que eu acho que naquele momento se fez necessário mesmo, né? Para não colocar em risco os alunos, até porque o ambiente no hospital não seria muito propício naquele momento para o ensino. Nós teríamos que voltar todas as nossas energias, praticamente todas as nossas energias, para o atendimento dos pacientes Covid-19. Agora, digo a vocês também o seguinte, o hospital em momento nenhum deixou de atender pacientes não Covid. Isso é uma coisa que tem que ser falado também. Então, nós planejamos o atendimento dos pacientes Covid, mas o atendimento habitual dos pacientes não Covid continuou igual. Então, vocês imaginam o desafio que foi para a gestão ter praticamente 2 hospitais dentro de um Covid e um não Covid, né? Então, mas nós conseguimos articular bem essas 2 tarefas, tá? E a UTI? A UTI fundamental, né? Desde o início, nós sabíamos que a UTI seria absolutamente fundamental para que nós pudéssemos atender esses pacientes, porque nós já sabíamos da experiência na China e nós já estávamos vendo o que estava ocorrendo na Europa, né? Onde mais ou menos 5 a 10% dos casos eram muito graves e poderiam precisar de unidade de terapia intensiva, ventilação mecânica invasiva e todo o suporte. Então, logo, nós começamos a mobilizar a UTI, sob a liderança da professora Flávia Machado, inicialmente a UTI geral, no 6º andar, que recebeu o primeiro paciente no dia 17 de março, quer dizer, alguns dias depois que nós tivemos o primeiro caso. Inicialmente foram 35 leitos, que foram ampliados rapidamente, né? Tivemos que tirar os pacientes não Covid para outras unidades de terapia intensiva e criamos a primeira UTI Covid, com 35 leitos. Depois aconteceram ampliações com mais 9 leitos, depois mais 8 leitos e depois mais 31 leitos. Né? E a UTI da pneumologia, que tinha 6 leitos, passou a 14 leitos. Então,
foram ampliações sucessivas ao longo das semanas. Então, a cada momento, com o crescimento de casos, eram decididos abrir novas alas e montar novos leitos de UTI. Vocês imaginem o desafio que é isso, né, para toda a instituição. As pessoas acham que UTI é só colocar um respirador, um ventilador mecânico. Não é. Isso é o mais fácil. Aliás, o hospital comprou dezenas de ventiladores. Tá? Isso é o mais fácil. O mais difícil é a equipe. A equipe de UTI é sempre muito sofisticada. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal da saúde mental, são todas pessoas muito treinadas. Não é qualquer pessoa que faz o trabalho de terapia intensiva. Então, é uma equipe muito sofisticada, tá? Uma equipe de elite, eu diria. E aí a gente teve muita dificuldade, mas nós conseguimos ampliando a equipe, ampliando os equipamentos, ampliando os leitos. E hoje nós temos mais de 90 leitos de UTI instalados no Hospital São Paulo para atender. Uma menção muito bonita ao voluntariado. Tá? No dia seguinte que os alunos, o corpo discente foi afastado, por orientação da EPM-Unifesp, um grupo de alunos, que depois a eles se agregaram vários outros alunos, né, resolveram montar um grupo de voluntários, com a ajuda dos professores, vários eu cito aqui, vários professores que ajudaram. E se eu estiver esquecendo de alguém, peço novamente desculpas. Mas esse voluntariado foi espetacular. Espetacular. Tá? O que o voluntariado fez, do ponto de vista de ações sociais, de ajuda, né? De retaguarda, né? Inclusive acompanhando pacientes por telefone, atendidos na UIR. A organização das doações que nós recebemos, doações de materiais, de equipamentos de proteção individual, doações das mais diversas formas, de alimentos. Então, essa equipe ela atuou em ações sociais, organizando nos bastidores, mas de uma forma heróica e admirável, né, esse voluntariado e essas ações. Né. E o professor João Alessio, uma pessoa que eu gosto muito, falou uma coisa que me deixou muito marcado. Ele disse para os voluntários assim: não precisa ser mais velho para dar um bom exemplo. Vocês são jovens que dão um maravilhoso exemplo. Então isso realmente é de nos orgulhar, os alunos aí, né, pela atitude deles cidadã e espetacular que eles tomaram durante essa pandemia. Falar um pouquinho para vocês sobre a UIR. Né? A UIR ela surgiu pela necessidade de nós termos que atender os pacientes que chegavam com síndrome gripal ao pronto-socorro, em grande número. Nos primeiros dias eram de 100 a 120 pacientes que chegavam. Né? Então, o pronto-socorro já com os doentes graves, na sala laranja e na sala vermelha, não ia ter como o pronto-socorro atender aqueles pacientes que vinham para consulta ambulatorial com síndrome gripal. Né? Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma força-tarefa, e nessa força-tarefa há um momento histórico na nossa escola. Todos os departamentos da Escola Paulista de Medicina atuaram na UIR. Isso vai desde o departamento de medicina até a ortopedia, oftalmologia, dermatologia, medicina preventiva, oncohemato, a neurologia, clínica e neurocirurgia. Todos os departamentos, departamento de cirurgia, todos os departamentos ajudaram na unidade de infecções respiratórias. Eu acho que isso é histórico porque não sei se houve algum outro momento na Escola Paulista de Medicina onde todos os departamentos fizeram uma força-tarefa. E qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo, né? Porque ela está funcionando ainda, foi aberta em 20 de março, está funcionando. Qual o objetivo dessa unidade? É receber o paciente e fazer uma triagem de alto nível. Aquele paciente que for grave, pelos critérios protocolares que nós estipulamos, ele vai para o pronto-socorro.
Aquele paciente que não for grave, ele vai para casa orientado e atendido, né? Com isso, nós conseguimos tirar 90% desses pacientes que chegavam ao pronto-socorro, né, do atendimento do pronto-socorro. Eles poderiam ser orientados e ir para casa. E eu quero dizer para vocês que é muito importante o voluntariado, porque o voluntariado ele faz ligações telefônicas para os pacientes que vão para casa em atendimento remoto para saber se eles ficaram bem, né? Então, não é só uma triagem que termina ali. Ela continua, o cuidado com o paciente continua depois com os voluntários nossos. Então, essa unidade ela foi fundamental para aliviar o pronto-socorro e permitir a equipe do pronto-socorro que se dedicasse aos pacientes graves, né? Também, em paralelo, foi criado um fluxo de atendimento dos trabalhadores da saúde e também dos alunos, dos residentes, dos pós-graduandos, do corpo docente. Então, eu digo para vocês, essa pandemia ela traz consigo uma coisa muito ruim, que é afetar os trabalhadores da saúde, que são soldados nessa guerra, né? E nós tivemos muitos colegas que adoeceram e precisaram se afastar, e de forma que esse lado é um lado muito ruim dessa pandemia, que é atrapalhar o atendimento das equipes de saúde e fazer os profissionais adoecerem, né? Então, logo foi criado, com o apoio da reitoria, do Hospital São Paulo, da Escola de Medicina, um atendimento específico para esses trabalhadores, né? Porque nada mais correto de que atendê-los e restituir a saúde deles, né? Até porque eles precisavam voltar para continuar o combate, né? Logo foi aberta a enfermaria da pneumologia no dia 20 de março, no 11º andar, na ala C. E também foi logo ampliada a UTI da pneumologia, que de 6 passou para 14 leitos. Então, a disciplina de pneumologia tem um papel absolutamente fundamental, co-irmã da disciplina de infectologia, no enfrentamento dessa pandemia, né? É uma doença infecciosa, mas o órgão que é mais gravemente acometido é o pulmão e a insuficiência respiratória. E a nossa disciplina de pneumologia, liderada pela professora Jaqueline Ota, ela foi heróica, tem sido heróica também, tem prestado maravilhosos serviços aí no atendimento desses pacientes. Nosso pronto-socorro é a nossa linha de frente, né? Como eu disse para vocês, além da UIR, lá no dia 24 de março, rapidamente foi estruturada a área do pronto-socorro para o fluxo COVID, com 10 leitos na sala laranja, de moderada gravidade, e 5 leitos na sala vermelha, que é de alta gravidade, né, pacientes praticamente já de UTI. Então, o pronto-socorro, ele não só é absolutamente fundamental, como ele precisava de uma reorganização que foi feita brilhantemente pelo Dr. Francisco Finamor e sua equipe, né, toda, e funcionou muito bem mesmo, né? E continuou atendendo os casos não Covid. Eu sempre preciso lembrar disso, tá? Nós ficamos com 2 hospitais em um Covid e um não Covid. O nosso Hospital São Paulo ele foi classificado pela Secretaria de Saúde como preferencialmente Covid, ou seja, ele deveria atender também pacientes não Covid. Logo no dia 4 de abril, nós tivemos o nosso primeiro paciente de alta, né? Que nós instituímos um ambulatório pós-alta para os pacientes com Covid. E nos é muito, muito gratificante ver esses pacientes, muitos deles ficarem em UTI, entubados por semanas, voltaram ao ambulatório caminhando com as suas famílias e melhorando dia a dia. E eles estão sendo acompanhados e acolhidos, né? Todos que recebem alta são acompanhados no nosso ambulatório e nas especialidades que sejam necessárias. E também chama a atenção desse grupo de bioética, que foi fundamental também, porque dentre os nossos pacientes internados, nós tínhamos pacientes que infelizmente não tinham prognóstico por doenças graves de base, né? Uma cardiopatia intratável,
uma pneumopatia intratável. E foi necessária a criação de um protocolo de bioética para o atendimento desses pacientes. Nós tínhamos um receio muito grande de que, em dado momento, nós não conseguíssemos atender todos os pacientes. Então, nós precisaríamos aqui ter critérios bioéticos muito fundamentados para poder adequar esse atendimento. Graças a Deus, né, até a data de hoje, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, nós não deixamos de atender nenhum paciente na nossa instituição. Todos foram atendidos da melhor forma e estão sendo atendidos da melhor forma. Tá? Então, mas mesmo assim, esse protocolo de bioética ele foi muito importante. Que nós temos que dar para alguns pacientes que infelizmente não têm prognóstico e a gente precisa proporcionar conforto, dignidade, né? E foi liderado pelo professor Aloysio Seródio, com uma equipe grande de pessoas que opinaram. Esse protocolo passou pela comissão de ética, pela superintendência do Hospital São Paulo, foi aprovado, né? Um exemplo de congraçamento aí de equipes. Várias novas unidades aconteceram, né? Nós tivemos que ampliar não só os leitos de UTI, como eu falei para vocês, mas nós tivemos que ampliar também os leitos de enfermaria, né? Então, a própria enfermaria da pneumo, UTI da pneumo, a abertura da DIPA 2, uma enfermaria de mais 20 leitos, nós já tínhamos a DIPA com 18 leitos, abrimos a DIPA 2. Para nossa felicidade, o internato voltou no dia 18 de maio e eles estão conosco agora nesse enfrentamento. Agora nós já estamos mais bem preparados, mais bem treinados, nós sabemos como orientar bem os alunos, como proteger bem os alunos, e eles voltaram então para as atividades de ensino, né? E está funcionando muito bem. Nas várias áreas a gente está conseguindo incluir os nossos internos, com toda a proteção que eles merecem, né? Mas proporcionando também o ensino que eles precisam ter para terminar sua formação. E agora já está pronta a DIPA 3, que está disponível já com mais 12 leitos. Então, com isso, eu queria dizer para vocês que agradeço a todos, peço novamente desculpas se esqueci alguém, ninguém é menos importante, todos são muito importantes. Uma homenagem especial aos nossos residentes, que foram os nossos soldados bravos, muitos adoeceram, tá? E eles foram a força mais jovem, mais vital de todo esse processo de enfrentamento e de atendimento. Residentes de todas as áreas, tá? De todas as disciplinas, de todos os departamentos, sem retirar nenhuma área. Então, um agradecimento fundo do coração para esses nossos colegas residentes que foram a nossa força vital aí, fundamental. Agradecimento a todos os trabalhadores da saúde, todos, desde o mais simples, amigos lá da limpeza e higiene, até o superintendente do hospital, o diretor da escola, a nossa reitora, todos trabalhadores da saúde, o pessoal que está lá na parte administrativa, nas recepções, os nossos assistentes sociais, todos, tá? Sem equipe, ninguém vai a lugar nenhum, tá? Homenagear os nossos voluntários mais uma vez, parabenizar os nossos voluntários, porque isso é um exemplo de cidadania, isso tem que ser valorizado sempre, né? E dizer que não termina aqui, né? Nós estamos com várias coisas em andamento. Quero dizer também dos muitos projetos científicos que estão sendo elaborados na Unifesp. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação ela está coordenando inúmeros projetos de pesquisa que estão em andamento, que visam responder dúvidas e dilemas para que a gente possa continuar entendendo essa doença, que é muito nova, e ajudando os nossos pacientes no futuro. Chama atenção para um específico, que é um projeto em vacinas, que junto com a Universidade de Oxford, né, o pessoal do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, liderado pela professora Lili Weck, ela vai liderar esse projeto no Brasil. São 1.000 voluntários, trabalhadores da saúde, uma vacina que tem grande chance de funcionar. A gente está muito esperançoso e muito orgulhoso
da nossa instituição albergar esse projeto científico. A saída para a gente se livrar dessa pandemia é uma vacina que funciona. Então, essas pesquisas são muito importantes, né? Então, nós falamos aqui de assistência de alta qualidade, incluindo a gestão, o planejamento, falamos de ensino, falamos de pesquisa e falamos de extensão, né? Tem que cumprir todos esses pilares, e mesmo em tempos de pandemia, em tempos de crise que acho que como essa são pouquíssimas, tá? Se assemelha talvez a uma guerra, né? Só que o inimigo ele é único, né? Mas nós estamos cumprindo as nossas atribuições como instituição universitária, como hospital universitário. E mais uma vez, desculpas e agradecimentos a todos que não foram citados. Se eu me esqueci, eu peço perdão, mas ninguém é menos importante, todos são importantes nessa jornada. Muito obrigado.